bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa história assim de Gênesis capítulo 27, que é pura tensão familiar, sabe? Engano, destino, é a história de Isaac, Rebeca e os gêmeos Esaú e Jacó. E aquela bênção patriarcal crucial. Para nossa conversa, a gente está usando anotações de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Elas dão um contexto bem legal. A ideia aqui é desvendar mesmo o que aconteceu, porque cada um agiu daquele jeito, né? Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, e vê as consequências, tudo com base nessas fontes. Vamos lá? Bom, a cena começa com Isaac bem idoso. As fontes até calculam, baseado no que vem depois, que ele devia ter uns 137 anos por ali. É uma idade já bem avançada para a época. E o ponto-chave: quase cego. Os olhos escurecidos, como diz o texto. Sentindo a morte perto, ele chama Esaú, o filho mais velho, o preferido dele, né? Claramente o preferido. E o pedido é bem específico. Pega lá tuas armas, arco, aljava, vai caçar, prepara aquela comida saborosa que eu gosto. Aham. O motivo: para minha alma te abençoar antes que eu morra. Tem um peso nisso, né? Uma formalidade. Tem e muito. Essa bênção não era só um desejo, tipo, boa sorte, filho. As notas das Bíblias, olha, elas mostram que era quase um ato jurídico, sabe? Ah, é? Sim, conferia a liderança do clã, confirmava a aliança com Deus vinda desde Abraão. Era uma palavra poderosa que se acreditava que moldava o futuro mesmo. E a refeição junto era parte desse ritual, selava o negócio todo. Entendi, era um momento decisivo, então. Com certeza. Perder essa bênção era perder tudo, basicamente. O comando espiritual, familiar. Pois é. E aí que a trama começa a se complicar. Porque enquanto Isaac está falando com Esaú, a Rebeca, a mãe, está ouvindo. Escondida, né? Ouvindo a conversa. E ela claramente tem outros planos na cabeça. Pois é, as fontes levantam duas coisas sobre a motivação dela. Primeiro, aquele favoritismo que o texto já tinha mostrado. Isaac gostava mais de Esaú, o caçador. Rebeca preferiu Jacó, que era mais caseiro. Isso já estava claro antes. Mas tem outra coisa que pode ter pesado muito: a profecia. Lembra de Gênesis 25? Antes dos gêmeos nascerem, foi dito para Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. Verdade, tinha isso. Então é bem possível que ela tenha pensado: opa, preciso garantir que a palavra de Deus se cumpra. Ou talvez ela usou isso para justificar a preferência dela pelo Jacó, né? Quem sabe a mistura exata. Seja como for, ela não perde tempo. Chama o Jacó e já dá as ordens. Busca 2 cabritos bons. Ela mesma vai cozinhar, imitando a caça. E aí vem o disfarce. É um plano bem engenhoso, né? Focado nos sentidos que ainda restavam a Isaac, já que ele não enxergava bem. Como assim? Ela usa as roupas do Esaú, que deviam ter aquele cheiro de mato, de caça, para enganar o olfato, e cobre as mãos e o pescoço do Jacó, que eram lisos, com as peles dos cabritos para enganar o tato, já que o Esaú era peludo. Uma produção quase teatral. Exato, para criar uma ilusão sensorial completa. Mas o Jacó fica com medo, né? Ele fala: pai, e se ele me apalpar e descobrir, vou trazer maldição, não bênção. Um medo bem compreensível. Sim, ele percebe o risco, mas a Rebeca é taxativa. Ela fala: olha, meu filho, essa maldição cai sobre mim, só obedece. Ela assume a bronca, a responsabilidade moral ali na hora. Uau, que determinação. Muita. E ela empurra o Jacó para ir. Então, lá vai Jacó para a tenda do pai. A tensão deve ter sido enorme. Isaac pergunta: quem é você, meu filho? E a primeira mentira direta de Jacó. Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o senhor mandou? Isaac acha estranho. Rápido demais, né? Para caçar e preparar. Como você achou a caça tão depressa? E a resposta do Jacó aí é: nossa, é forte. O que lhe diz? Ele mete Deus no meio, diz: porque o Senhor teu Deus mandou ela para o meu encontro. Ele usa o nome de Deus para cobrir a mentira. Olha que ponto chegou. Caramba, que ousadia. Mas Isaac ainda está desconfiado. A voz não bate. Ele pede para Jacó chegar perto: deixa eu te apalpar, meu filho, para ver se é você mesmo, Esaú. Momento crítico. E aí vem a frase famosa: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele percebeu a diferença. Percebeu a dissonância, sim.
Ele tá ali cego, usando o tato ou olfato com o cheiro da roupa, contra a audição que ainda funcionava bem. A voz do Jacó era inconfundível. E então? O texto não deixa 100% claro se ele foi totalmente enganado pela confusão dos sentidos, pelas peles, pelo cheiro, ou se talvez na fragilidade dele, no desejo de cumprir logo o ritual da bênção, ele meio que escolheu ignorar aquela dúvida da voz, sabe? É uma possibilidade. Complicado. De qualquer forma, ele continua. Pergunta de novo, como que para ter certeza da mentira? Você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó afirma, sou eu. Pronto. Com isso, Isaac parece se convencer, ou se deixar convencer, come a comida, bebe o vinho e abençoa Jacó, achando que é Esaú. E que bênção, hein? Poderosíssima. E o conteúdo dela é a chave para entender tudo que vem depois. As notas das Bíblias explicam bem. É a transferência da promessa da aliança. O que ela inclui especificamente? Inclui prosperidade material, tipo orvalho do céu, gordura da terra, trigo e vinho em abundância. Inclui domínio político, povos te sirvam, nações se curvem a você. E o ponto mais crítico para essa história, a liderança sobre a própria família. Ah, a parte dos irmãos. Exatamente. Ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. É a bênção da primogenitura, com toda a carga de liderança espiritual, sendo dada ao filho mais novo, por engano. E é irônico, né? Porque o nome Jacó significa algo como enganador, suplantador, o que segura o calcanhar. Pois é, a narrativa joga com isso o tempo todo. O nome dele parece uma profecia desse momento. Mas a história não acaba aí. O timing é cruel. Jacó mal saiu da tenda, a bênção ainda ecoando. E quem chega da caçada, com a comida prontinha... Esaú, ele entra todo feliz, oferece a comida. Pai, levanta, come aqui da caça do teu filho para me abençoar. Imagina o choque do Isaac. O texto usa uma palavra forte. Isaac estremeceu muitíssimo. Um tremor violento, sabe? De quem acabou de entender a dimensão do que aconteceu. Do engano. E ele pergunta para Esaú, quem é você? Quase com pavor. E quando Esaú responde, sou eu, seu filho, seu primogênito Esaú, a ficha cai de vez para Isaac. Ele conta para Esaú, deve ter sido horrível. Seu irmão veio com astúcia, com engano e levou a sua bênção. Nossa, e a reação do Esaú? É de partir o coração. O texto diz que ele deu um grande e muito amargo brado. É a dor pura da perda. E ele, na hora, liga ao nome do irmão. Com razão, chamaram ele de Jacó, né? Já é a segunda vez que ele me engana. Tirou minha primogenitura e agora levou minha bênção. Ah, ele menciona a primogenitura. Sim. Aquela história anterior de Gênesis 25, quando ele vendeu o direito de primogênito, que valia a porção dobrada da herança por um prato de lentilhas para o Jacó. Verdade. Então, na cabeça do Esaú, é a segunda vez que o Jacó passa a perna nele, tira algo que era dele por direito. Perdeu a vantagem material antes, agora perde a bênção da liderança, da aliança, duplamente roubado. E ele ainda tenta, né? Implora pro pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Aquela esperança. Mas aí entra de novo a cultura da época, que as notas ressaltam. A bênção principal, depois de dita, era irrevogável. Não tinha botão de cancelar. Não dava para voltar atrás. Não dava. A palavra tinha sido dita, tinha poder, tinha permanência. Isaac não podia simplesmente falar, me enganei, agora é sua. Então o que Isaac fala para Esaú é bem diferente. Quase uma anti-bênção. Exato. É mais uma previsão de um futuro difícil. Diz que ele vai morar longe das terras férteis, longe do orvalho do céu. Vai viver pela espada, vida de conflito, talvez nômade. E pior, vai servir ao irmão. Que contraste brutal com a bênção que Jacó recebeu. Riqueza e domínio para um. E para o outro, escassez, violência, subserviência. É muito duro. Mas tem um detalhezinho no final dessa bênção do Esaú. Qual? Isaac acrescenta, mas quando você se tornar rebelde ou se libertar, vai sacudir o jugo dele do seu pescoço. É como uma pequena previsão de que essa submissão não seria para sempre. Ah, interessante.
Uma luz no fim do túnel, talvez. Ou só mais conflito. É. E isso antecipa as brigas futuras entre os descendentes deles, né? Israel de Jacó e Edom de Esaú. Edom realmente se rebelou contra Israel mais tarde, historicamente. O resultado imediato disso tudo na família é um desastre. O texto diz que Esaú passou a odiar Jacó, ódio mesmo, e planejou matar o irmão assim que o pai morresse, porque ele achava que Isaque estava nas últimas. O engano gerou ódio e ameaça de morte entre irmãos. Terrível. E a Rebeca, a arquiteta do plano. Ela entra em ação de novo. Sempre atenta, né? Ela fica sabendo que Esaú quer matar Jacó. Aí, para proteger o filho preferido, ela aconselha: foge para Arã, para casa do meu irmão Labão. Fica lá um tempo até a raiva de Esaú passar. Uma fuga? Mas como ela justifica isso para o Isaque? Ela conta da ameaça? Não. Aí vem outra jogada de mestre dela que as fontes comentam. Ela não fala da ameaça de morte para o Isaque, ela usa outra desculpa. Qual? Ela vai reclamar com Isaque sobre as esposas hititas do Esaú. Isso era algo que já incomodava muito os dois, o texto já tinha dito antes. Ah, lembro disso. Então ela fala algo tipo: nossa, não aguento mais essas mulheres daqui. Se o Jacó casar com uma mulher hitita também, para que eu vou querer viver? Esperta. Ela toca num ponto sensível para Isaque. Muito esperta, toca na preocupação dele com a pureza da linhagem, da fé, e isso dá a Isaque um motivo super aceitável, até nobre, para mandar Jacó para longe e buscar uma esposa adequada lá entre os parentes na Mesopotâmia. Uma forma de proteger Jacó sem revelar a crise toda, o plano de assassinato. Exatamente. Ela consegue o que quer, a segurança de Jacó, usando de estratégia de novo. Então, no fim das contas, a bênção foi roubada, Jacó, o abençoado, vira um fugitivo, começa um longo exílio cheio de problemas para ele também. Sim, a vida dele não vai ser fácil. Esaú fica, mas remoendo ódio, querendo vingança. Isaque, cego e enganado pela própria família. E Rebeca conseguiu a bênção para o filho preferido, mas à custa de rachar a família. E segundo a tradição, ela nunca mais viu Jacó. Morreu antes dele voltar do exílio. Uma vitória bem amarga para todo mundo, né? sem dúvida. Recapitulando então o que a gente viu em Gênesis 27. Um pai idoso, Isaque, enganado pela esposa, Rebeca, e pelo filho, Jacó. A bênção da primogenitura desviada para o filho mais novo. Vimos a dor imensa e a raiva do Esaú, que se sentiu roubado 2 vezes. E as bênçãos, ou a falta delas, que acabaram traçando destinos bem diferentes para os descendentes de cada um. É uma história muito densa. Muito. E condensa temas fortíssimos, rivalidade entre irmãos, as consequências terríveis do favoritismo dos pais, do engano dentro de casa. E essa tensão que o texto deixa no ar, né, entre um suposto plano divino, a profecia sobre os irmãos, e os meios totalmente humanos, falhos, eticamente questionáveis, que foram usados para que ele acontecesse. Verdade, a narrativa não esconde as falhas dos personagens. De jeito nenhum. Eles agem por motivos misturados, complexos, e as consequências são mostradas cruamente. Ninguém sai limpo da história. E isso deixa a gente pensando. Se a profecia de que o mais velho serviria ao mais novo se cumpre aqui, mas através de um plano de engano, iniciado pela mãe e executado pelo filho, que tipo de reflexão isso provoca sobre como essas narrativas antigas viam a relação entre destino, vontade divina e as nossas escolhas humanas, às vezes bem problemáticas? É a grande questão, né? Como é que textos assim entendem essa dança entre o que seria a soberania de Deus e a nossa agência humana com todas as nossas falhas? Não tem resposta simples, mas a história força a gente a encarar essa complexidade toda, onde o divino e o humano se misturam de um jeito que, às vezes, deixa a gente desconcertado. Uma trama complexa mesmo, cheia de camadas. E fica essa provocação final. Como entender esses planos maiores que parecem se realizar por caminhos tão tortuosos? Material para muita reflexão.